Você precisa escolher aquilo que você quer. De verdade, senão você não vai muito longe. Eu me chamo Eduardo Miranda, esse vídeo aqui é feito sem edição, sem roteiro, com o objetivo único e simples de fazer que você entenda um pouco daquilo que eu faço nos leilões de imóveis, aquilo que eu converso com clientes, com alunos, aquilo que a gente resolve no dia a dia. E assim, você pode aprender de uma forma sincera, diferente do que a maioria das pessoas falam por aí. Beleza? A ideia do vídeo de hoje é de uma conversa que eu tive hoje, inclusive, com um cliente que falou assim: Edwards, eu não tenho tempo. Eu acho até legal essas técnicas, isso tudo que você fala, putz, eu acho massa pra caramba, eu queria ter muitos imóveis, mas eu não tenho tempo. E eu falei, sério? Ele, sério. Eu trabalho, não vou falar exatamente com o que ele trabalha, mas eu trabalho viajando, então eu tô sempre viajando. Eu não consigo manter uma agenda. Então, às vezes eu combino uma coisa de fazer algo na segunda-feira, quando chega no domingo eu vou ter que viajar e não vou fazer aquela coisa na segunda-feira. Falei, entendi. E aí uma coisa que eu falei pra ele, é algo que corriqueiramente eu falo aqui. Vocês precisam entender que o mundo é o que ele é e que ele não o que ele deveria ser. Como assim, Edwards? Cara, é bem simples. É chato ouvir isso, mas é simples. Para algumas pessoas, o processo vai ser mais simples. Para outras pessoas vai dar mais trabalho. Mas não tem outro jeito. O processo precisa acontecer. Então, para esse meu cliente, a mesma coisa que eu falei é que se você quer mudar de vida, e foi o que ele me disse, ele ganha bem, mas ele falou, pô, Edwards, eu quero melhorar, pô, já tô quase nos 40, eu tenho filho, não passo tempo em casa, eu não quero continuar trabalhando assim. Eu falei, então, você vai ter que fazer alguma coisa. Pô, mas eu não tenho tempo. Eu chego cansado. Eu falei, então você vai ter que fazer cansado mesmo? E assim. Ele falou, mas Edwards, quanto tempo eu preciso para fazer isso? E aí é uma coisa que muitas pessoas me perguntam, quanto tempo é necessário para que você tenha uma boa rotina de imóvel, de pesquisa de imóvel, de leilão, coisa e tal. E eu falei para ele, cara, eu estimo que você precisa ter pelo menos 4 horas na semana. 4 horas na semana é o suficiente para que você pesquise imóveis, analise esses imóveis e tenha imóveis para participar, leilões para participar toda semana depois de um tempo. Edward, mas de onde você tirou esse número? Eu tirei esse número exatamente daquilo que eu fazia. Durante 3 anos, antes de vir para a internet, quando eu arrematava imóveis somente para mim e para o Anthony, tudo que eu fazia era toda sexta-feira, das 9 horas da manhã até as 13 horas da tarde, antes de eu ir para o almoço, era o meu período de pesquisa de imóvel. Eu ficava a manhã toda lá fazendo isso. Era toda sexta-feira. E isso rendeu vários frutos. Não é à toa que estou aqui hoje. Se eu não tivesse feito isso durante anos e não tivesse dado certo, talvez você não estaria me vendo hoje. Mas essa é a lógica. Você precisa de algum tempo. Pô, Edu, mas 4 horas por semana é difícil demais. Eu não tenho isso. Foi o que ele me falou. Pô, imagina, eu vou trabalhar o dia inteiro, vou chegar tarde em casa. Eu falei, você vai chegar tarde, você provavelmente vai estar no hotel algumas vezes. E aí você vai ter que separar. Quando eu digo 4 horas por semana, a gente está falando de menos de 50 minutos por dia. Será que você realmente não tem 50 minutos por dia? Pô, mas só isso, eu quero ter algo grande, eu quero fazer mais rápido. Falei, ótimo. Quanto mais intensidade você colocar, mais resultado rápido você tem, não tem como. Mas 4 horas é o suficiente. Ele falou, entendi. Beleza, mas e depois? Eu falei, o primeiro passo é que você precisa entender. Você, você precisa saber fazer aquilo que eu ensino de leilões de imóveis de uma forma bem, mas bem tranquila. Você precisa entender o processo. Você precisa saber lidar com os números, você precisa saber lidar com as análises, você precisa saber a tomada de decisão. E aí você passa para a próxima etapa. Edwards, qual que é a próxima etapa? Pessoas que têm muita grana, talvez não queiram fazer isso. E eu concordo. Não é uma coisa muito gostosa de se fazer ao longo do tempo. Como tudo na vida, à medida que a gente vai melhorando,
a gente vai terceirizando o serviço operacional e a gente fica mais no serviço estratégico. Hoje, com as arrematações, eu sou assim. Eu tenho uma equipe que faz essas análises, eu tenho uma equipe que faz essas pesquisas. Eu fico mais nas análises, eu fico mais ali tirando os problemas, vendo, ó, não, isso aqui é mais tranquilo, não, isso aqui não dá, tomando as decisões. Mas então, como é que você poderia fazer isso? E aí é uma solução que eu tenho com alguns dos meus clientes, alguns dos meus alunos. Eu tenho alguns alunos que são cirurgiões, eu tenho alguns alunos e clientes que são empresários, e eles falam assim, pô, Edu, legal isso aí, eu sei fazer agora, mas, cara, não vou ficar fazendo isso. Muito trampo. Eu falei, legal, vamos fazer o seguinte, vamos construir uma equipe. Aí eles, como é que é construir uma equipe? Pois é. E aí vem um ponto que eu tenho começado a pensar e tenho falado mais com mais frequência na internet. Leilão de imóveis é um negócio, mas não um investimento. Os investimentos são os imóveis. O leilão de imóveis é um tipo de negócio. E você entender isso facilita em pensar que leilão de imóveis, que é um negócio, como todo negócio, precisa de processos. Como todo negócio, precisa de etapas. E em algum momento precisará de funcionários. Talvez não digo precisará, mas poderá vir a ter. E aí você pode treinar uma equipe para fazer esse serviço. Só que pensa comigo, como é que você treinaria alguém se você não sabe fazer? Isso é mais difícil. Aí você tem duas opções, ou você faz por um tempo e depois treina essa equipe, ou você contrata alguém, por exemplo, alguém como eu, vou fazendo para você, aí quando você estiver apto, você vai e treina uma equipe. Essa é a lógica do jogo. Essa é a lógica do leilão. Mas independente de qual caminho você escolha, no começo você precisa ter tempo. E às vezes vai ser difícil, às vezes não vai ser legal, às vezes vai dar trabalho. Mas como tudo na vida, tudo que vale a pena pelo menos dá trabalho. Eu lembro que antes de eu ser militar, quando eu estava estudando para passar em concurso público, eu trabalhava a manhã toda e a tarde toda. E aí eu saía do trabalho 5 horas da tarde, eu ia pro cursinho, eu saía 5 e meia, para dar tempo, ia pro cursinho, a minha aula começava às 7 horas. 7 horas, acabava às 10 e meia. Se você já estudou para concurso, você sabe muito bem que estudar em si não é apenas uma questão de você assistir aula, como a gente faz na escola. A coisa mais importante de você estudar para um concurso é você fazer questões. Só que se eu tinha aula das 7 às 10 e meia, eu não tinha tempo para fazer questões. Eu entrava no meu trabalho 8 horas da manhã. Eu só tinha duas opções. Dormia até mais tarde, ou melhor, dormia mais tarde ou acordava mais cedo para fazer essas questões. E era exatamente o que eu fazia. Eu passei alguns meses estudando no momento que eu chegava em casa, até mais ou menos, sei lá, 1h30 da manhã, fazendo questões. Nossa, mas dá trabalho, mas era a única opção. Depois que eu passei, melhorou. Não precisei fazer isso. Então talvez você esteja nessa situação de que é trabalhoso demais. Você não tem tanto tempo assim. E aí eu falo para você, o trabalho, depois do trabalho, é o que vai fazer você mudar a vida do seu trabalho atualmente. Talvez você esteja fazendo algo que você odeie. E você passa muito tempo. Mas a vida é assim. Você precisa gastar esse tempo. E aí eu consigo te encaminhar e te dar uma solução dizendo que 4 horas semanais você consegue fazer alguma coisa. Você está disposto a investir 4 horas semanais nesse processo? É isso que você precisa entender. Edu, que processo é esse que você está falando? Cara, é um processo principalmente de análise, em que você analisa a localização de um imóvel, você cria ali cidades de atuação, zonas de atuação, você cria ali um perfil de imóvel que você quer e a partir disso, toda semana, nessas 4 horas, você vai analisar imóveis que se enquadrem no seu perfil e aí depois você vai analisar localização, depois você vai analisar o edital para saber se está na forma de pagamento que você quer, depois você vai analisar a matrícula, verificar processos e coisas afins e por último aí você vai fazer a viabilidade financeira. É só isso. Se você precisa de ajuda para fazer esses processos, eu vou deixar 2 links na descrição, que é o link da formação arrematador profissional, em que eu consigo te ensinar tudo isso no passo a passo. Mas eu não consigo te fazer ter tempo. Isso daí é você que vai ter que fazer. Muitas vezes, muitas pessoas não têm opção a não ser fazer de madrugada.
Eu tenho um mentorado, por exemplo, que ele é caminhoneiro. A gente faz reuniões, inclusive, períodos noturnos. E quando eu digo os noturnos, é tipo 9 horas da noite, quando ele para o caminhão. O cara roda a semana inteira em estrada. Pensa você dirigindo a semana, o dia todo. Quando ele para o caminhão, ele vai começar o processo de análise de imóvel dele. Cara, mas que merda. Pois é. Mas, em algum momento, e esse momento sempre chega, pode ser mais demorado ou mais rápido, mas o tempo sempre chega de trazer frutos daquilo que você planta. Lembra? Você sempre vai colher aquilo que você plantar. Até quando você não planta, você colhe. Erva daninha também aparece. Fica ligado nisso. Essa é a minha sugestão para você. Você precisa de 4 horas semanais. Crie um processo, uma rotina. Lembre que leilão de imóveis é um negócio. E você vai entender que, como todo negócio, ele leva um tempo de maturação e precisa ser trabalhado constantemente. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, pelo menos a te ligar que não existe caminho atalho, caminho fácil para isso. O caminho é simples, mas não é fácil. Espero que veja você numa próxima. Clica em curtir se você gostou, compartilha esse vídeo com quem precisa ver e se inscreve no canal. Nos vemos numa próxima oportunidade. Aquele abraço e valeu!